E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e essa é mais uma leitura do livro de textos de Um Curso em Milagres. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 8, que se chama A Jornada de Volta. E quando você reflete acerca desse título, que pensamentos, sentimentos e emoções já vêm à sua cabeça? O que é a jornada de volta para você que não é? O que não é a jornada de volta para você que é? Destruindo, descriando, desfazendo tudo isso para que a gente possa entrar com a intenção de receber o que mais é possível aqui nesse capítulo novo que a gente está começando hoje. Então, capítulo 8, a jornada de volta, seção 1, a direção do currículo. O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Esse é o pré-requisito para o conhecimento, somente porque aqueles que estão em conflito não estão em paz. E a paz é a condição do conhecimento, porque é a condição do reino. Eu já vou marcar essa frase. A paz é a condição do conhecimento, porque é a condição do reino. O conhecimento só pode ser restaurado quando satisfazes as suas condições. Isso não é uma barganha feita por Deus, que não faz barganhas. É simplesmente o resultado do teu mau uso das leis dele em função de uma vontade imaginária que não é a dele. O conhecimento é a vontade dele. Se estás te opondo à vontade dele, como podes ter conhecimento? Eu te disse o que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não consideres isso totalmente desejável. Se considerasses, não estarias tão pronto para jogá-lo fora quando o ego pede a tua aliança. As distrações do ego podem parecer interferir com o teu aprendizado, mas o ego não tem nenhum poder para distrair-te, a não ser que lhe dês o poder de fazê-lo. A voz do ego é uma alucinação. Não podes esperar que ela diga: Eu não sou real, eu não sou real. Entretanto, não te és pedido que dissipes sozinho as tuas alucinações. Meramente és solicitado a avaliá-las em termos dos teus resultados para ti. Se não as queres como base na perda da paz, elas serão removidas da tua mente para ti. Como pode melhorar isso? Será que a gente está disposto? E voltando ao texto. Cada resposta ao ego é um chamado para a guerra. E a guerra, de fato, priva-te da tua paz. No entanto, nessa guerra não há oponente. Essa é a reinterpretação da realidade que tens que fazer para garantir a paz e a única que jamais precisas fazer. Aqueles que percebes como oponentes são parte da tua paz, da qual estás desistindo por atacá-los. Eu vou marcar essa frase. Aqueles que percebes como oponentes são parte da tua paz, da qual estás desistindo por atacá-los. E vou fazer uma reflexão aqui pra gente, pra mim, pra nós. Com o que a gente está lutando? Contra o que? Contra quem a gente está lutando? Que a reinterpretação que a gente tem que fazer é a paz. Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, que a gente pode receber dessa informação, que escolhas a gente pode fazer agora, quando a gente se pergunta contra o que e contra quem eu estou lutando, que é parte da minha paz, que ali também está a minha paz. O que eu preciso ver aqui, o que eu preciso ser aqui, o que eu preciso fazer aqui.
que me faria desistir de atacá-los. A coisa, as coisas, a pessoa, as pessoas, para ter a paz. Tudo que impede isso. Todos os lugares que a gente não quer desistir disso. Quem está falando? É o ego dizendo: eu sou real. Porque ele não vai te dizer: eu não sou real, eu não sou real. E o texto continua: como é possível ter algo do qual desististe? Compartilhas para ter, mas não desiste da paz para ti mesmo. Quando desistes da paz, estás te excluindo dela. Essa é uma condição tão alheia ao reino que não podes compreender o estado que prevalece dentro dele. O teu aprendizado passado não pode deixar de ter te ensinado coisas erradas simplesmente porque não te fez feliz. Com base nisso apenas, o seu valor deve ser questionado. Se o aprendizado almeja a mudança, e é sempre esse o seu propósito, se o aprendizado almeja a mudança, e é sempre esse o seu propósito, está satisfeito com as mudanças que teu aprendizado te trouxe? A insatisfação com os resultados do aprendizado é um sinal do fracasso do dito aprendizado, pois significa que não conseguiste o que querias. E aqui eu vou fazer uma outra pergunta e uma outra reflexão para mim, para a gente. Que se o aprendizado almeja mudança, quanta gente resiste a mudar para não aprender? Não é o mais interessante pra gente. Não é nada interessante pra gente. Mas às vezes é mais fácil dar a boiada para não sair. Eu dou um boi para não entrar nessa briga. Mas se eu entrar, eu vou dar uma boiada para não sair. Quem não conhece essa fala? Você já teve nesse lugar de fala? Como estava a sua mente? Como estava a bioquímica do seu corpo? Era gostosa? Era pesada? Ou você gosta do conflito? O conflito te empolga? O conflito te dá a emoção de viver a vida? Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona. E todos os lugares que a gente não quer mudar, porque se a gente mudar, a gente vai ter que virar a página do conflito. Vamos destruir, descriar, e desfazer e soltar. E o texto, voltando ao texto. O currículo da expiação é o oposto do currículo que estabeleceste para ti mesmo, mas assim também é o seu resultado. Se o resultado teu te tem feito infeliz e se queres outro diferente, obviamente é necessária uma mudança de currículo. A primeira mudança a ser introduzida é uma mudança de direção. Um currículo significativo não pode ser inconsistente. Se é planejado por dois professores, cada um acreditando em ideias diametralmente opostas, não pode ser integrado. Se é desenvolvido por esses dois professores simultaneamente, cada um apenas interfere com o outro. Isso conduz à flutuação, mas não à mudança. Os voláteis não têm direção. Não podem escolher uma direção porque não podem abandonar a outra, mesmo que essa não exista. Seu currículo conflitado lhes ensina que todas as direções existem e não lhes dá uma referência racional para a escolha. A total falta de sentido de tal currículo tem que ser inteiramente reconhecida antes que uma mudança real de direção venha a ser possível. A total falta de sentido, já vou marcar essa frase. A total falta de sentido de tal currículo tem que ser inteiramente reconhecida antes que uma mudança real de direção venha a ser possível. Não podes aprender simultaneamente dois professores que estão em total discordância a respeito de tudo. O currículo conjunto dos dois apresenta uma tarefa de aprendizado impossível.
Eles estão te ensinando coisas inteiramente diferentes, de formas inteiramente diferentes, o que poderia ser possível, exceto que ambos estão te ensinando sobre ti mesmo. A tua realidade não é afetada por nenhum dos dois, mas se escutares os dois, a tua mente ficará dividida em relação ao que é a tua realidade. Então, toda a dualidade, ego, mente certa, mente correta, mente certa, mente errada do ego, ou como você vai aprender se o ego te fala, não vai, não vai, entra na briga, vai lá, dá o boi para entrar na briga. E a mente de Deus diz para você, olha, se você não mudar como você vê isso, você vai ter todas essas reações físicas, bioquímicas, e que resultado você está esperando disso? O que você ganha? Quem perde para você ganhar? Quem ganha para você perder? E tudo que isso é, todos os conflitos que fazem somente com que você perca energia, tempo, força vital para não ir a lugar algum. Você gostaria de revogar isso agora? De cancelar esse contrato? É uma escolha, como ele diz aqui, né? Eles estão te ensinando coisas inteiramente diferentes, de formas inteiramente diferentes. O que poderia ser possível, exceto que ambos estão te ensinando sobre ti mesmo. E aí ele fala de flutuação, né? Eu achei essa energia muito interessante. Sobre. Você parece estar indo para um lado, mas e você também está olhando para o outro, mas você está, na verdade, flutuando, né? Você está ali indo. Você acorda do cabo de guerra, né? Direita, esquerda, turma de lá, turma de cá, turma de azul, turma de verde. E você é simplesmente aquela bandeirinha no meio, flutuando entre a dualidade, sobre a dualidade, na dualidade. E que escolha a gente tem? Parece que escolher uma coisa entre duas vem de novo essa energia de que é errado porque alguém vai perder. Mas e se perder tudo isso te der mais de você mesmo? Do que se traz à tona. Até beber uma aguinha depois dessa, hein? Atenção ao Gloob Gloob. Vamos ler mais um pouquinho? Seção 2 do capítulo 8. A diferença entre aprisionamento e liberdade. Aqui mais uma dualidade, né? Já podemos perceber pelo título. Vamos ao texto. Há uma referência racional para a escolha. Só um professor, e aqui ele grafa com letra maiúscula no texto, só um professor sabe qual é a tua realidade. Se aprender a remover os obstáculos a esse conhecimento ao propósito do currículo, tens que aprender isso com ele. O ego não sabe o que está tentando ensinar. Está tentando te ensinar o que tu és sem saber o que és. Só é perito em confusão. Não entende nenhuma outra coisa. Como professor, então, o ego é totalmente confuso e confunde totalmente. Mesmo que pudesses desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, o que é impossível, ainda assim, não poderias aprender nada do ego, porque o ego nada conhece. Há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Não é verdade que a desconsideração total de qualquer coisa que ele ensine não pode deixar de ter sentido? É esse o professor ao qual um filho de Deus deve se voltar para achar a si mesmo? O ego nunca te deu uma resposta razoável para coisa alguma. Baseando-te apenas na tua própria experiência do seu ensinamento, só isso não deveria bastar para desqualificá-lo como teu futuro professor? No entanto, não é só nisso que o ego tem causado danos ao teu aprendizado.
Aprender traz alegria se te conduz ao longo do teu rumo natural e facilita o desenvolvimento do que tens. Porém, quando recebes um ensinamento contra a tua natureza, perderás com o teu aprendizado, porque o teu aprendizado vai aprisionar-te. A tua vontade está na tua natureza e, portanto, não pode ir contra ela. Não podes ir contra ela. Aqui me vem essa energia de já ter esse conflito, né? É como se a gente tivesse normalizado a dualidade. A gente viveu mais tempo na dualidade, tanto mais tempo na dualidade do que na unidade, do que na inteireza, do que na comunhão, que a comunhão parece um caminho distante, a unidade parece um caminho distante. E aí, e agora me veio, né, o tema do texto é a jornada de volta. É o tema do capítulo. Então, quanto a gente está distante e que atalhos a gente pode pegar para voltar? Que buracos de minhoca a gente pode encontrar para fazer o retorno mais rapidamente para a unidade? E voltando ao texto. O ego não pode te ensinar coisa alguma, desde que a tua vontade seja livre, porque não o escutarás. Não é tua vontade ser aprisionado, porque a tua vontade é livre. É por isso que o ego é a negação da vontade livre. Nunca é Deus quem te coage, porque ele compartilha a vontade dele contigo. A voz dele só ensina de acordo com a vontade dele. Mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que tu és. Você já é. Já recebeu isso. Já é a alegria, já é a paz, já é o conhecimento. Já é. E voltando ao texto. A lição é que a tua vontade e a de Deus não podem discordar, porque são uma só. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. Não é então apenas a direção do currículo que tem que estar livre de conflitos, mas também o conteúdo. O ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do é a do Pai. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar ou olhar para o que está além de tudo o que poderia deter-te. E aqui me veio uma lembrança de um vídeo do professor Hélio Couto. Não sei se vocês já conhecem o trabalho do professor Hélio Couto, em que ele diz, né? Ele fala num momento determinado sobre a oração do Pai Nosso, né? E que, naquela questão do seja feita a tua vontade. E ele tinha uma pessoa que ele atendia e ela falava assim, não posso rezar essa parte do seja feita a tua vontade, porque eu não sei o que ele quer. Eu sei o que eu quero, eu não sei o que ele quer, né? Aí o professor Hélio tem aquele jeito irreverente e de falar, né? Aquele jeito, como assim? Você nem sabe nem o que você quer que dirá, né? Então, esse lugar que você não solta o controle do leme que está te levando para o buraco. Não, eu estou indo para o buraco, minha direção é o buraco, eu não vou tirar o pé do acelerador, eu estou indo para o buraco. Não, mas a vontade dele é te levar para o outro lado, para a estrada bonita à beira do mar. Não, mas quem garante que essa é a vontade dele? Quem te falou que essa é a vontade dele? E aí a gente começa. O conflito, a dúvida, a distração, né? Todas essas coisas que vão tirando a gente do lugar que a gente é, que o texto está dizendo que você é a alegria, que você é a paz, que você é liberdade, que você é liberdade. Não, é a minha vontade. Que quem está falando é o ego, né?
Então, o que tem nisso pra gente? Ou pra mim, pelo menos, né? Já que a reflexão é minha. Mas se serve pra vocês, que mais é possível? E voltando ao texto. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. E isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível perdires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te como são diferentes? Que tal essa pergunta? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te como são diferentes? Que técnicas para a confusão do ego? Faça uma pergunta. Faça uma pergunta para confundir o ego do jeito que ele confunde você. Brinque com o ego do jeito que ele do jeito que ele brinca com você. É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para te ensinar como são diferentes? E voltando ao texto. O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A direção dele é a liberdade e a meta dele é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus em ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Uau! Não é a vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que tua vontade é a de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem Ele, assim como Ele não poderia ter vontade de ser sem ti. Isso é liberdade e isso é alegria. Um suspiro. Nega isso a ti mesmo e estarás negando a Deus, o reino dele, porque ele te criou para isso. Quando eu disse, todo o poder e toda a glória são teus, porque o reino é dele, o significado é este. A vontade de Deus é sem limites, e todo o poder e toda a glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada, e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fossem parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria como Ele próprio. Tu és como Ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto Ele. Existe coisa mais relaxante do que isso? Só suspiros para esse texto de hoje. Como se meu corpo estivesse relaxando nessas palavras, nessas. É tão leve para mim que só pode ser verdadeiro para mim. Como é para você. E finalizando essa sessão 2, aqui outra coisa, além de todo o poder e de toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus? Assim sendo, o apelo dele dirige-se meramente ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceste a todos. Pelo teu reconhecimento, despertas o deles, e através do deles, o teu é estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino, em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus à voz pelo seu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações e pela
sua própria extensão. E para você, coisa linda, todo poder, toda glória, todo conhecimento, todo despertar, toda facilidade e contentamento, em resposta ao chamado daquele que fala por Deus, que é a sua resposta natural, porque você é a extensão dele. E você é com ele, e ele é contigo. E o que mais a gente pode receber? Além de toda bondade, além de toda gentileza, além de toda gratidão que a gente pode ser por essas frases, por esse texto, o que mais é possível agora pra gente? Além de suspiros, um forte abraço e até nossa próxima leitura.